Ligou. Agora ligou. Desculpem. Deixa eu ver. Agora sim. Vou colocar aqui. Pronto. Voltou. Tá falando que nós buscamos a Deus, a gente tem que ter expectativas não só porque esse é o novo ano, mas todos os dias da nossa vida, e é isso que nós vamos aprender esse ano com Jael, né? No nosso dia a dia, Deus se faz presente, nos dando, provendo para nós estratégias, provendo para nós bênçãos, provendo para nós clareza nas decisões que nós temos que tomar, tanto na criação dos nossos filhos, como na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. E a vida de Jael, ela fala muito sobre isso, sobre o nosso dia a dia, né? Porque todo esse ano, né, quando a gente chega no final de um ano, são a soma dos dias que transformam o ano. Então é a soma dos dias, a presença de Deus na soma dos nossos dias é que nós temos, né, um ano abençoado. Então, Jael fala sobre isso, sobre o nosso dia a dia, e por isso que eu escolhi essa foi a indicação, né, de uma das mães, que ela falou assim, vamos estudar sobre a história de Jael, e eu senti mesmo no meu espírito que éramos para estudar sobre a história de Jael. Então, nós vamos começar esse ano, cada dia, cada mês, nós vamos estudar sobre uma faceta da história dela, pedindo essa unção de Deus para as nossas vidas. Cada semana, né, eu vou estar aqui todas as segundas-feiras, então cada semana nós vamos também estar falando sobre alguma faceta de Jael, aquilo que ela tinha na vida dela, no cotidiano. Gente, essa história de Jael, ela é muito rica. Então vamos começar? Bom dia, bom dia, bom dia, Priscila. Eu também amo estar aqui, né? De volta. Eu espero que depois eu vou falar no final como que nós vamos fazer com jejuns esse ano, né? A gente está, se você ainda não está na nossa comunidade, você envia um e-mail para você estar lá na nossa comunidade, para você acompanhar todos os jejuns, para acompanhar, nós temos uma comunidade no WhatsApp, né? Acompanhar os jejuns, acompanhar os estudos, né? Acompanhar as orações que nós vamos fazer durante esse ano. Se você não está no grupo, envie um direct para a gente e a gente envia o link para você instalar juntamente conosco. Vamos orar então? Senhor, muito obrigada por essa manhã, obrigada por mais, Senhor, um ano nós estarmos aqui, Senhor, e essas mulheres, nós estamos aqui porque nós queremos e desejamos ser transformadas, desejamos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, buscado, Senhor, a cada dia, nós desejamos aprimorar, desejamos ser transformadas pelo Teu Espírito a cada dia, desejamos, ó Deus, ter clareza naquilo que nós devemos fazer dos nossos dias durante esse ano, como, Senhor, mulheres de Deus, como mães, como esposas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que nossos corações estejam abertos para a Tua palavra que será ministrada aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, minhas queridas? Vamos abrir então a história de Jael. Ela está em Juízes, no capítulo 4, né, do versículos 17 a 22. Ela tem, a menção dela é curta na Bíblia, mas o que essa mulher fez, né? Então é Juízes, capítulo 4, versículo 17 a 22 e Juízes, capítulo 5, versículo 24. Em Juízes, capítulo 4, do versículo 17 a 22, vamos ler? Fala assim, enquanto isso, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Queneueber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o grupo das famílias chefiadas por Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse, venham para minha casa, ali o Senhor estará a salvo, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu Cícera com uma coberta. Estou com muita sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela cobriu uma vasilha de leite e deu a Cícera e tornou a estender a coberta sobre ele. Ele disse a Jael, fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa a perguntar se há alguém,
aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se silenciosamente do lugar em que Cícera dormia, um sono profundo, porque estava exausto, e Jael cravou a estaca nas tâmporas de Cícera. A estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão, e assim ele morreu. E em Juízes, no capítulo 5, versículo 24, foi o canto, né, de Débora, que é o que eu coloquei assim, é o tema, que fala assim: dentre todas as mulheres, seja bendita Jael. E eu creio que essa semana nós vamos falar sobre esse mês, nós vamos falar sobre a estrategista da tenda, como nós precisamos de estratégias nos nossos dias. Gente, hoje nós precisamos de estratégia, e essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Estratégia para criar filhos no mundo em que nós estamos vivendo, estratégia para as nossas vidas no cotidiano, diariamente, estratégias, né, você que é empreendedora, você que tem algum trabalho, a gente precisa de estratégia nos dias atuais, estratégia até mesmo para a gente ler a Bíblia, para a gente ter um momento com Deus, nós precisamos ser estratégicas, sabendo separar o nosso dia, sabendo o que eu vou fazer com cada hora do nosso dia. Nós precisamos de estratégia. Para a gente manter a aliança do casamento, manter relacionamento, precisamos de estratégia. E Jael era uma mulher estrategista. Então eu coloquei assim, a estrategista da tenda. Como Deus usa as mãos e a rotina de uma mulher. Como que nós, na nossa rotina, nós podemos ser usadas por Deus. No nosso dia a dia, Jael, ela foi usada por Deus dentro da rotina dela. Gente, para matar um inimigo que estava afrontando todo o exército de Israel. Preste atenção nisso. Eu vou falar sobre algumas curiosidades, né, de Jael. Jael, ela não era israelita. Jael era esposa de Éber, o queneu, descendente do sogro de Moisés. E eles eram nômades, né? Eles viviam em tendas. Então, Jael era essa mulher que ela construía tendas. Na época, esse era o negócio de Jael. Então, ela era uma mulher empreendedora. Preste atenção. Ela empreendia. E para ela ser, né, uma fazedora de tendas, ela tinha estratégia de tudo. Ela tinha estratégia de tempo, quando produzir as tendas. Ela tinha estratégia de materiais, como usar o couro, o tecido, a madeira. Então ela tinha uma habilidade. E nós, hoje, nós temos que ter habilidades para a gente administrar uma casa e fazer tantas coisas que nós precisamos de fazer. É o que eu peço diariamente ao Senhor, Senhor, me dê habilidade para administrar a minha família, para eu poder fazer todas as funções que eu tenho que fazer. O ano passado, eu incluí na minha rotina a academia. Eu fiz o ano inteiro a academia. E eu precisei de uma estratégia para eu poder colocar 2 horas, inserir 2 horas do meu tempo para algo que eu precisava de fazer. E isso é uma estratégia. A gente tem que ter estratégia de tempo, estratégia de materiais, o que eu devo usar. Estratégia econômica. Como trocar, vender, sustentar a casa. Então, para ela, né, para a Bíblia mencionar que ela era uma fazedora de tendas, ela não era simplesmente uma fazedora de tendas, mas ela tinha estratégia econômica, estratégia de materiais, ela tinha estratégia de tempo, ela tinha estratégia de ambiente, como montar, desmontar, proteger. A estratégia que ela usou da estaca para cavar na cabeça do inimigo começou antes, na vida dela, no cotidiano dela, na forma como ela vivia a rotina. E é isso que nós precisamos. Enquanto nós estamos na nossa rotina, tendo uma estratégia de tempo, estratégia econômica, de ambiente, nós estamos sendo preparadas para cravar a estaca na cabeça do inimigo, aonde nós precisamos. Porque quantos inimigos têm afrontado a nossa casa, a sua casa? Eu pergunto para você. Quantos inimigos têm, às vezes, afrontado a vida dos seus filhos?
o seu casamento, a sua vida, a sua mente, a sua saúde, quantos inimigos têm nos afrontado, principalmente nos dias atuais. E nós precisamos de ter estratégia para cada inimigo. E Deus nos dá essa estratégia no nosso dia a dia, como Deus deu para Jael. A estratégia ela não começou quando ela foi ali. Ela já sabia a arma que ela tinha, ela já conhecia a arma que ela tinha, fazia parte da vida dela. Por isso nós fazemos a leitura bíblica anual. Se você ainda não está no nosso grupo da leitura bíblica anual, eu falo para você entrar. Gente, nós somos transformadas e nós temos criatividade, nós temos ideia, nós temos decisões quando nós lemos a Bíblia, clareza das decisões. Isso é uma arma poderosa. Essa é a nossa estaca dos dias atuais. Quando nós temos e separamos um tempo para a gente ler a Bíblia todos os dias e a gente estudar a Bíblia todos os dias, nós temos clareza de Deus, estamos colecionando armas para quando o inimigo vier, nós estarmos preparadas para cravar na cabeça dele a estaca. Então, essa estratégia de tempo, estratégia econômica, estratégia de materiais, estratégia de ambiente, nós precisamos de ter. E Jael era essa mulher que tinha estratégia em todas essas, porque ela é fazedora de tendas. E na profissão dela precisava de ter essas estratégias. Ela era sábia para perceber, inteligente para organizar. Eu tenho pedido muito a Deus, se é uma oração que eu tenho feito nesses dias, Senhor, eu preciso de sabedoria e de inteligência. Nós precisamos de sabedoria e inteligência no tempo que nós estamos vivendo. A sabedoria nós recebemos de Deus, lendo a Bíblia, na oração, jejuando, nós recebemos do Senhor. Agora nós precisamos de inteligência para colocar em prática nas nossas vidas aquilo que nós recebemos de Deus. Não basta somente nós sermos sábios, nós buscarmos a direção de Deus, mas a gente tem que ter inteligência suficiente para a gente colocar em prática nas nossas vidas. Ela era tanto sábia quanto inteligente, porque na hora exata ela soube executar. Na hora exata ela soube o momento adequado. Ela soube o que fazer. Aquilo ali é uma estratégia. Ele pediu água e ela deu leite. Por que ela deu leite para ele? Porque o leite fez ele dormir. Um leitinho quente, quando a gente está cansado, faz a gente dormir. A água não faz a gente dormir. Ela teve uma inteligência emocional naquela hora. Uma estratégia. E essa é a estratégia que Deus vai nos dar esse ano. Porque a palavra de Deus diz: quando você busca, você encontra. E se você está aqui, é porque você deseja essas estratégias de Deus no seu dia a dia. Estratégias pequenas, mas que realmente mata o inimigo que nos ameaça. Ela era estrategista para lidar com o dia a dia. Deus não precisou treiná-la na última hora, ela apenas usou o que ela já tinha se tornado ao longo do caminho. Apenas ela fez isso. E quando nós enxergamos a estratégia de Jael, a gente vê na vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Hoje em dia, eu achei muito interessante o que aquela influência ela falou quando ela leu a Bíblia. Né? Ela falou assim: já é por 12 anos consecutivos que eu leio a Bíblia todos os dias. Ela falou assim: porque estão criando vários Jesus na nossa cultura e eu preciso de saber quem é o meu Jesus. E nós sabemos quem é o nosso Jesus, o Jesus verdadeiro, quando nós lemos as Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia todos os dias. Quando nós... Não basta só ler também, a gente tem que estudar. Estudar a Bíblia. Nós vamos fazer esse ano um estudo da vida de Jael. Não é só a gente ler a vida de Jael, é a gente estudar o que traz por detrás dessa mulher, o que ela fazia, qual que é o contexto que ela vivia. Ela vivia em um contexto político ali.
Uma crise política acontecia naquele lugar. E nós estamos vivendo no mundo crises políticas em todos os lugares. E nós temos que saber como nós devemos posicionar perante essas crises políticas. Jael, ela vivia essa crise. Ela era ali, né, junto com Débora, são duas mulheres que viviam crises políticas e se posicionaram perante as crises políticas. E nós temos que saber nos posicionar, nós temos que ter esse olhar, porque impacta as nossas vidas, tanto que o inimigo entrou dentro da tenda de Jael. Olha como que a política, ela impacta nas nossas vidas. Ela impacta diretamente. São leis que estão sendo aprovadas e que nós, os nossos filhos, os nossos netos vão ser impactados por essas leis. Tanto que o inimigo entra dentro da casa dela. Porque impacta as nossas famílias. E ela soube se posicionar. E nós temos que saber nos posicionar em tudo e em todo o tempo. E é essa unção de Deus que nós pedimos. É essa unção de Deus que nós pedimos para as nossas vidas. A unção que estava sobre Jael. E Jesus, ele, quando a gente olha para o nosso exemplo, para o nosso maior exemplo, que é Jesus, olha só. A Bíblia não descreveu a infância de Jael, as emoções de Jael, os conflitos internos que ela tinha, mas escreve o ambiente em que ela vivia. Muitas vezes as pessoas olham para as nossas vidas, para a sua vida, só você sabe o que você enfrenta, o que tem as suas emoções, os seus conflitos internos, os conflitos da sua família. Existe um mundo acontecendo, né? Uma política do mundo acontecendo, um sistema de governo acontecendo, mas só você sabe. Só, eu sei, eu dei o DNA familiar no ano passado, né, no ano retrasado, e nós temos um DNA familiar. No meio desse contexto que o mundo está vivendo, você sabe. Mas não é descrito, né, não fala sobre a infância de Jael, como também Jesus viveu até os 33 anos e não fala sobre a infância dele, mas falam do ambiente em que eles viviam. E Jael vivia em tendas, que é uma vida instável. Ela vivia mudando de lugar para lugar. De lugar para lugar. Eu lembro que os meus filhos, eles chegavam perto de mim e falavam assim, a gente mudou muito. E as nossas mudanças trouxe malefícios e benefícios, né? Os meus filhos, meu filho mais velho, ele falou assim, mãe, eu não consigo ter um amigo muito tempo porque a gente está sempre mudando. Então isso, né, as amizades, os lugares, sempre trocando, isso trouxe alguns malefícios, mas trouxe benefícios também nessa vida, né, instável. E tudo Deus faz concorrer para o bem, porque pela instabilidade da vida de Jael, ela se tornou uma fazedora de tendas. Então eu não sei o que na sua vida, né, é instável, mas essa instabilidade Deus faz cooperar para o nosso bem se você vive segundo o propósito dele. Porque é na instabilidade que ela começou a fazer tendas. Ela vivia em um território politicamente muito tenso, que é o que nós vivemos hoje em dia. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje. É lógico que tem em proporções, cada cultura, cada sociedade vive um problema diferente. Mas nós vimos também, ela vivia entre alianças frágeis. Hoje em dia, os governos são assim, fazem alianças, desfazem alianças, fazem... Então ela vivia num contexto muito parecido com o nosso, que é o que a humanidade vive desde Adão e Eva. Ela não vivia esperando um dia espiritual, ela vivia todos os dias com responsabilidade. Todos os dias ela vivia com responsabilidade, é o que nós temos que viver.
todos os dias com responsabilidade, todos os dias tomando decisões nas nossas vidas, porque as nossas decisões de hoje impactam o nosso futuro, impactam o destino dos nossos filhos. Gente, quantas decisões nós tomamos que impactam a vida dos nossos filhos? Algumas decisões nós não podemos voltar atrás, não tem jeito de voltar atrás. Uma decisão de uma mudança de bairro pode definir muitas coisas na sua vida. Por isso que todas as decisões nós temos que tomar com responsabilidade. E Jael era essa mulher. Ela não vivia pensando e esperando um dia, né, um dia sagrado, um dia espiritual, mas a vivência dela, né, era todos os dias. Ela vivia todos os dias com esse senso de responsabilidade. E é isso que nós precisamos, viver com intencionalidade. Deus não constrói seus instrumentos, sabe, em grandes dias, mas é no processo. Nosso Deus, ele é um Deus de processos. E eu sei que cada uma de nós aqui, nós vivemos dias de processos. Ela tinha percepção espiritual. É o que nós precisamos. Essa mulher tinha uma percepção espiritual. Gente, Jael, ela percebe o exato momento. O exato momento dela agir. Como que nós precisamos dessa percepção? Você recebe aí agora essa percepção espiritual. Quando você deve agir? Eu sempre vou citar isso aqui. Ano retrasado, meu filho estava numa escola. Meu filho mais novo de 17 anos, ele estava numa escola e eu estava vendo os caminhos que ele estava indo, estava vendo as escolhas que ele estava fazendo. E eu precisei agir no momento certo, ter essa percepção. Gente, a mudança de escola na vida do meu filho foi grandes transformações, novas pessoas, ambiente cristão, como que ele transformou nesse um ano para cá. É a gente ter essa percepção, esse discernimento espiritual. E que nós possamos ter essa percepção. Jesus, ele agia no momento certo também. Olha só, João 2,4 fala assim, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele sabia a hora de agir, a hora que ele tinha que falar, a hora, e ele fala assim, ainda não chegou a minha hora. A minha hora vai chegar. O plano de Deus vai se cumprir. Que nós possamos receber agora essa percepção de tempo. E nós temos essa percepção dentro do nosso coração quando nós buscamos a Deus. Eu preciso de agir agora. Eu lembro que eu sempre cito isso, eu lembro que nós passamos 5 anos, nós sofremos uma falência quando a gente estava no Brasil, a gente passou 5 anos, um período muito difícil. E eu lembro que eu orava todos os dias, para Deus transformar a situação, para Deus fazer de novo, para Deus dar uma ideia para o meu marido de novo. E eu lembro que eu fui num lugar e ali na hora que essa pessoa estava ali, gente, eu senti essa percepção na hora. Eu falei assim, é isso que meu marido deve fazer. E aí eu anotei assim o telefone dessa pessoa e falei para o meu marido, procura isso para você fazer. Até hoje o nosso negócio, ele entrou, né, nesse negócio que a gente faz aqui, portas de vidro, e quando ele entrou nisso, ele falou assim, eu não gosto muito, e aí ele foi fazendo, a gente foi ajustando os caminhos, mas quem teve aquela percepção no dia foi eu, porque eu estava orando para isso. E hoje, como que Deus transformou as nossas vidas, porque eu tive aquela percepção naquele exato momento. Mas eu só tive essa percepção porque eu orava constantemente. Nós temos que ter nesse tempo, minhas irmãs, viver em oração, sabendo perceber as coisas, sabendo, sabe, e Jael era essa mulher, ela percebia ambientes, ela sabia agir, ela soube o tempo certo. Ela precisava de colocar o inimigo em uma posição vulnerável para ela saber o tempo certo. E Jesus também, ele sabia o tempo certo. Olha só que ele fala, não é chegada a minha hora. Discernimento espiritual não é pressa, é sensibilidade ao tempo de Deus. Jesus, ele era o próprio Deus, mas ele era também 100% humano. Mas ele tinha nele essa sensibilidade de tempo.
E nós temos que receber de Deus a sensibilidade no tempo. Eu tenho que agir agora. Eu tenho que falar agora. Eu tenho que calar agora. Eu tenho que direcionar o meu filho agora. Eu tenho que mudar ele de ambiente agora. Eu tenho que buscar, né, um médico. Tem coisas que os filhos, nossos filhos, né, eles passam na puberdade que você tem que perceber, você tem que olhar. Você tem que, eu sempre olho, eu olho uma pinta no corpo do meu marido, eu falo assim que temos que olhar isso. Nós vamos olhar a sua qualidade da pinta, porque nós não podemos, a gente tem que viver e ter essa percepção, a hora que nós temos que agir. Jesus, ele não reagia à multidão, não se movia por pressão, não se explicava além do necessário. E Jael também, a mesma coisa, nós estamos falando um paralelo, né? Como que Jael agia, era como Jesus também agia e é como nós temos que agir. Porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo na Bíblia. Homens e mulheres, Jael aqui, né, era uma mulher humana. Tinha defeitos, sim, mas nós estamos estudando porque as características de Jael eram as características como Jesus também agiu, que é o nosso maior exemplo. Então Jesus, ele não reagia à multidão. Jael, ela não debate, não consulta, não hesita. Ambos ensinam para nós, quem anda com Deus aprende a reconhecer o tempo. Não debate com o tempo, mas reconhece o tempo que está vivendo. Percebe o tempo que está vivendo. Percebe mesmo. O tempo certo, Jael age, Jesus espera. Jael não age antes e não age depois. Ela age no tempo. Olha só. Jesus espera Lázaro morrer, espera o momento certo da cruz e espera o Pai liberar. Pai, é chegada a hora. A fé madura sabe esperar, a obediência madura sabe agir. É isso que nós temos que pedir. Parece algo simples, minhas irmãs, mas isso tem um poder. A gente saber a hora de agir tem um poder sobrenatural nas nossas vidas. Pode mudar o destino da sua casa e da sua família. Pode mudar o destino dos seus filhos, saber a hora de agir. Saber o que falar, saber o tempo. Isso muda todas as coisas da nossa vida. O silêncio gera autoridade. Hoje nós falamos muito, né? Nós temos as redes sociais, a gente escuta tantas pessoas falar e a gente fala demais. Principalmente nós mulheres, nós falamos demais. Mas eu aprendi que tem hora, tem o poder do silêncio extraordinário. Jael, ela fala pouco. Ela responde o que o inimigo faz e ela fala pouco. Jesus também fala apenas o necessário. Preste atenção. Nós possamos receber essa unção de Deus nessa hora. Falar somente o necessário. Mateus 26, 63 fala assim, Jesus, porém, permanecia em silêncio. Quem anda em obediência não precisa se justificar o tempo inteiro. A história registra, Deus honra. Quantas vezes nós temos que ficar calado porque nós temos que tirar satisfação, mas na verdade nós temos que ficar em silêncio esperando a hora certa de Deus. Quantas vezes você tem que ficar em silêncio ao invés de entrar em uma briga, em uma confusão? Quantas vezes, gente, falar o que é necessário, Deus honra. Eu tenho aprendido muito esse ano, ainda preciso de aprender muito. Eu tenho colocado aqui coisas que eu preciso de aprender. Eu comecei a colocar em prática algumas coisas e vi quantas transformações eu tive. Quantas transformações na minha vida familiar eu tive depois que eu comecei a colocar em prática. Não consigo colocar tudo em prática ainda. Às vezes eu quero falar mais, eu quero discutir mais. Mas hoje eu aprendi, falei assim, o que vale a pena eu ficar discutindo aqui? A gente cala, a gente espera e no tempo certo
Deus nos honra. Deus nos honra. Se você está em silêncio em Deus, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Até perante quando nossos filhos estão adultos, a gente entra, né, às vezes em debates. Na hora que eu vejo que eu estou debatendo demais, eu falo assim, Senhor, é o teu Espírito que convence o homem. Eu não posso convencer mais. Depois, eu tive várias vezes assim, depois, mãe, a senhora tinha razão. Quantas vezes, a hora que eu me calo no tempo certo, mãe, a senhora tinha razão. Ou meu marido mesmo, você tinha razão. Não porque a razão está comigo, mas é porque nós escolhemos honrar a Deus com as nossas atitudes, no nosso silêncio. Deus não usa mulheres que estão despreparadas. Ele usa as mulheres que estão vivendo a rotina diária, né? Ele usa mulheres que estão sendo formadas no cada dia, no todo dia, na Bíblia todo dia. Na Bíblia todo dia. Aquela mulher que lê a Bíblia todo dia, ela nunca está despreparada. Nunca. Gente, em todas as áreas da minha vida, tem 6º ano que nós estamos lendo a Bíblia consecutiva. 6º ano que mães que oram lê a Bíblia todos os dias. Muitas mães, muitas mulheres que eram cristãs há muitos anos, não leram, não tinham lido a Bíblia toda. E através do Bíblia todo dia, começaram a ler a Bíblia todos os dias. São só 16, no máximo 17 minutos de leitura. E essa leitura, ela te forma diariamente. E você nunca está despreparada, porque quando acontecem situações no seu dia, você lembra da Bíblia. Nós temos que ter uma visão bíblica de mundo. Quando eu estou enfrentando algum momento no meu casamento, eu lembro da Bíblia, o que eu tenho que fazer. Gente, é incrível isso. É incrível. Nós nunca estamos despreparadas quando nós temos uma vida de oração. A gente escuta, a gente sente, a gente percebe, como Jael percebeu ali aquele momento. O inimigo está na minha casa, aqui dentro, e eu não vou deixar ele sair daqui com vida. Não vou deixar. Ela estava totalmente preparada, porque ela fazia todos os dias aquela mesma tarefa. Todos os dias, ela era fazedora de tenda. A estaca era produto do seu trabalho. E aqui está a estaca nas nossas mãos. Ela era formada, né, na rotina, na constância, no caráter. É o todo dia. Por isso que nós colocamos Bíblia todo dia. Oração todo dia, discernimento todo dia, falar com Deus todo dia, ensinar os filhos todo dia. Todo dia. Organizar, né? A organização da casa é todo dia. É algo que nós temos que fazer sempre, que nós temos que fazer diariamente, que nós temos que fazer todo dia. E todo cansaço, né? Cansaço do tempo, cansaço das circunstâncias, que em nome de Jesus caia por terra da sua vida. Às vezes nós estamos cansados falando, Deus, eu estou fazendo isso todos os dias. Que todo cansaço espiritual seja retirado da sua vida agora, para você fazer todos os dias o que você tem que fazer. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós somos renovadas todos os dias. A palavra de Deus, ele fala, né? Sempre na manhã, né? No nascer do sol. E eu quero que você lembre dessa palavra todos os dias. No nascer do sol, todas as manhãs as misericórdias são renovadas. E juntamente com as misericórdias de Deus estão sendo renovadas as nossas forças, a nossa esperança. A cada sol da manhã, a cada nascer do dia, está nascendo conosco a esperança, a renovação das nossas forças. Que em nome de Jesus, nesse ano, todos os dias desse ano, você possa receber renovação nas suas forças, estratégias novas a cada manhã, para você lidar com seus filhos, com seus netos, com a sua família, no seu casamento, na sua vida, nos seus negócios, na sua casa. As misericórdias, o renovo do Senhor sendo
entrando na sua vida, na sua rotina, no seu diário, na sua, sabe, na sua casa, a cada manhã. Em nome de Jesus. E é isso que ela tinha. Ela era preparada na rotina, na constância, no caráter dela. E a espiritualidade dela, né, a vida dela, a nossa vida com Deus, não anula a nossa responsabilidade diária. A gente está no nosso, né, a gente está buscando a Deus, a gente está lendo a Bíblia, isso não anula a nossa responsabilidade constante, diária, coisas que nós temos que fazer, que praticar, por isso que eu falo, é a inteligência. Né? A gente orar muito não isenta a gente de fazer atividade física. Nós temos que ir lá e nós temos que fazer. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa saúde. Então, essa vida que nós temos com Deus, ela tem que nos impulsionar ainda mais de sermos mais responsáveis. Ainda ter mais senso de responsabilidade. Às vezes, principalmente filho na adolescência, a gente fala 25 vezes a mesma coisa. Eu falo, meu Deus, será que eu tenho que repetir de novo? Tem que repetir novamente. Tem que falar de novo. Tem. Não tem jeito. É todos os dias. Todos os dias. Meu Deus, eu tenho que ter essa paciência constante todo dia no meu relacionamento com o marido? Sim, você tem que ter paciência todos os dias. Esse senso de responsabilidade. O discernimento vale muito mais que a força. Preste atenção. Tanto, né, Jesus como Jael, eles vencem sem exército. Eles não precisaram de ninguém, de ajuda de ninguém para vencer. Você com Deus, minha irmã, você é a maioria. Você é um exército se você tem Deus. Você sozinha, eu não sei como que as pessoas hoje, eu não sei como mulheres criam famílias, criam filhos, mantém casamento, mantém a sanidade mental, se não tem Jesus na vida. Sinceridade, não sei. Então Jesus e Jael, eles vencem sem exército, porque eles tinham Deus, né? Jesus era próprio Deus, mas nessa terra ele veio como 100% homem. E ele fala que obras nós faríamos maiores do que ele fez. Então, o ordinário é a escola do reino de Deus. O seu dia a dia é a escola do reino de Deus. O que você vive hoje, a sua vida diária, não é atraso. Tem pessoas que ficam procurando, sabe? Ai, propósito de vida. Gente, a sua casa, a sua vida é um propósito de vida. Administrar a sua família é um propósito poderoso. Hoje em dia é muito difícil a gente administrar uma família. A gente ter a nossa mente saudável. Isso já é, sabe? Isso já é algo, já é um propósito de você falar de Jesus para aquelas pessoas que, sabe, que não conhecem a Deus. Isso é um propósito de vida. Você vai numa padaria, você vai num supermercado, você vai conhecer uma amiga, você vai conhecer pessoas. Ontem eu cheguei na igreja, tinha uma menina lá que ela nunca tinha me visto, e aí ela pegou e falou assim comigo, como que você chama? Ela, sabe, foi toda solícita comigo. Aí ela falou assim, se você precisar de uma oração, se você precisar de alguma coisa. Gente, ela tá ali cumprindo o propósito dela. Falei assim, eu tava indo na igreja, tinha um tempão, ninguém chegava, mas ela foi ali. Ela chegou perto de mim. Ela tem um propósito de fazer aquela pessoa se sentir. Às vezes você tem na sua igreja, você não tem um cargo mesmo oficial, um título, mas você pode ser, sabe, hospitaleira para aquela mulher que chegou. Né? Ela chegou perto de mim, eu já sou cristã, tem muitos anos, mas ela não sabia, ela podia estar ali recebendo uma pessoa, né, que realmente tá. Então aí eu cheguei, conversei com ela, sabe, são coisas pequenas. Hoje a gente espera chegar tudo muito, sabe, muito aparente.
E o propósito de vida, a gente encontra propósito de vida é no nosso dia a dia. É o seu vizinho, aquela pessoa que precisa, aquela pessoa que precisa do seu aconselhamento, são os seus filhos, tem vezes o seu marido precisa do seu ombro, e às vezes a gente está tão preocupado em ter um propósito de vida, que às vezes tem pessoas do nosso lado, nosso filho, nosso marido, precisando às vezes de uma palavra, de um ombro, e a gente não está ali, de nosso corpo presente. Então, o que a gente vive hoje não é um atraso. O reino de Deus, ele está acontecendo. Sabe? Os planos de Deus, ele está acontecendo na nossa vida. Às vezes, a pessoa, né, o propósito, você teve um propósito de Deus. Tem um teatro que eu vi uma vez nas redes sociais, já sei, teatro poderoso demais, gente, que eles colocam, né, o julgamento final, e aí chega cada pessoa, aí chega jovem, aí Jesus fala para essa pessoa, quantas pessoas você, né, para quantas pessoas você falou de Jesus? Aí mostra a vida da pessoa, ele fala assim, eu era médico, e aí eu preguei para tantas pessoas, ele falou assim, mas você não era para ser médico, você era para ser um pastor. E o pastor que chega e fala assim, eu tinha muitas pessoas, eu salvei 1 milhão de pessoas, ele falou assim, mas você não deixou de salvar esse, que era só 5 pessoas, aí chega uma mãe. Aí ele fala assim, quantas pessoas, né, você falou de Jesus? Ela só tinha falado para os filhos dela, e aparece os filhos dela falando de Jesus na escola. Então, na verdade, ela ganhou milhões de pessoas. Faça o reino de Deus aonde você foi inserida. Né? Esse ano eu fiquei longe das redes sociais, mas gente, o tanto que a minha casa cresceu e amadureceu, o tanto que meu casamento cresceu e amadureceu, o tanto que eu vi o meu filho adolescente, ele ser retirado de um lugar e transportado para outro em todas as áreas da vida, gente, isso isso não tem preço, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? E às vezes uma pessoa que está perto de você, seja o seu filho, seja o seu marido, seja a sua vizinha, seja a sua, sabe? Perder a mensagem que você carrega. Esse é o propósito, né? Então, o nosso ordinário, o nosso dia a dia, ele não é um atraso. Ele já é o propósito de Deus para sua vida. Então, é enxergar isso, sabe? É ter clareza nisso. Jael não venceu fora de casa, ela venceu dentro da tenda. Presta atenção. Ela venceu dentro da casa dela. Ano retrasado, o meu marido estava todo. Eu fui internada, ele começou a sentir uma dor, aí depois ele estava com inflamação em tudo quanto é lugar, tendo uma alimentação toda desregrada. Ele estava pré-diabético, um tanto de coisa acima do peso. E eu lembro que ali dentro do hospital eu comecei a orar, sabe? Falei, Senhor, transforma minha casa. E eu tive uma transformação gigante. E foi ali, a partir da minha transformação, que ele foi transformando a vida. Hoje ele perdeu muitos quilos, sabe? Hoje a alimentação dele é super saudável, pratica atividade física, e aí a gente vai vendo, aí os nossos filhos também começaram a praticar atividade física, meu filho mais velho. Então é algo pequeno que a gente está fazendo, ela venceu dentro da tenda. O inimigo foi lá dentro da casa dela. E ela venceu ali dentro. Ela não venceu fora de casa. E hoje nós temos que retornar, sabe, para as nossas casas. E aí, quando você vence dentro da sua casa, no seu dia a dia, Deus vai te enviar lugares. Lugares que eu falo para sua vizinha, né, pros, né, se você quiser abrir um grupo Mães que Oram esse ano, nós vamos fazer mais treinamentos. Você pode ajudar pessoas do mundo inteiro. Tem tantos grupos, né, que eu falei assim, gente, a gente faz amigas, a gente ora por pessoas. Esse ano, a gente tem um grupo Mães que Oram aqui. Nesse grupo Mães que Oram, tantas
mulheres ali passaram tantas dificuldades, mas uma visitou a outra, sabe? Nós encontramos por lá. Eu tive uma amiga minha que teve AVC, nós fomos lá, né, orar por ela, e o marido dela falou assim: olha, eu já vi. A gente tem um grupo aqui de 8, já tem 5 anos, somos 8 mulheres, e foi através do Mães que Oram que eu conheci elas. E eu vi que nesse ano uma teve problema no casamento, aí você vai tomar um café, a pessoa sai dali, né? Você aconselha, você faz a pessoa olhar de fora, e aí você aconselha, você vê aquela pessoa colocando aquele conselho que Deus falou para você, e você vê a pessoa no dia bem. Gente, isso é transformador demais. Então, se você vê-se dentro da sua casa, você pode separar também, sabe, um tempo para você ter um grupo de oração, para você. Aí você começa a fazer, mas não olhar isso como, sabe, como ministério, como. Olhar isso como a expansão do reino de Deus. Hoje em dia, a gente está olhando muito, sabe, posições. Ah, eu tenho ministério X, ministério X. Não, você ajuda pessoas, você aconselha pessoas, você ora por pessoas e faz aquela pessoa, através da oração, né, ter uma direção. Então, a aplicação prática na família, a casa não é neutra espiritualmente. O ambiente que você vive todos os dias, o lar é um ambiente de formação de caráter, inclusive do seu. É a leitura da Bíblia todo dia, é você ali todos os dias, orando por você, orando por seu marido, orando por seus filhos, sabe, direcionando. É ali que você forma o seu caráter. A rotina doméstica, ela cria uma cultura na nossa vida. A rotina, nosso diário, eu aprendi muito esse ano. Gente, como eu aprendi nesse ano de 2025, esse ano que passou, que a minha rotina doméstica, é o fazer o café da manhã. Uma coisa que eu faço para você, se quer mudar e transformar o seu casamento, sou casada há 33 anos, mas vou falar, gente, a gente transformou a nossa vida, o nosso relacionamento, deu assim algo, eu coloquei na rotina um café da manhã. Então, meus filhos não dá para tomar café de manhã com a gente, então é só eu e ele, porque um filho meu trabalha, o outro vai para a escola, então eles não tomam café com a gente. Então, mas aí eu vou, levo meu filho para a escola, volto e faço um café da manhã saudável para nós dois. E esse café, gente, ali a gente conversa, ali a gente tem aqueles momentos, como que isso, uma pequena. Gente, isso não é nada. Como que isso transformou, como que isso melhorou o nosso casamento e a nossa vida juntos. Então é algo que você pode colocar, isso foi na minha vida, mas em nome de Jesus, que Deus possa colocar na sua vida, né, na sua casa, na sua rotina, pequenas estratégias que vão transformar relacionamentos, a sua vida, que é o Bíblia todo dia. Isso é algo que vai transformar a sua vida. Um café da manhã saudável, uma caminhada todos os dias, que seja todos os dias. Eu contei isso para vocês, mas ano passado eu não tinha, sabe, força, ânimo. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho ânimo para vir na academia. Eu sou uma pessoa péssima. Eu leio 10 livros por mês, mas para mim a academia era muito dificuldade. E eu lembro a voz do Espírito Santo falando comigo. Só vem. Você tem a responsabilidade de vir, eu te ajudo no processo. Gente, foi isso. Hoje é muito mais fácil para mim. E eu vim um ano inteiro. Então, isso é uma estratégia. Isso é estratégia, isso é você vencer dentro da sua casa. Né? Eu falo para as pessoas, a vitamina D, quando você sai ao sol, aquelas mulheres, né? Muitas mulheres me ligam, eu estou muito depressiva, Gente, faça o que você pode fazer com o que você tem. Faça o que você pode fazer com o que você tem. Saia na rua ali e vai tomar um sol. Muitas terapias, né, muitas psicólogas, elas falam, o que ela fala para você fazer você tem que sair de manhã. Por que depressão, a pessoa está depressiva, ela fica no quarto? Ela fica ali, opressa.
E é uma estratégia. Sai à luz do sol. Agradeça a Deus por esse dia e você começa com estratégias pequenas e Deus faz aquilo ser grande no nosso dia a dia. É isso que eu peço para nós esse ano. Jesus, ele ensinou. Eu estou falando de coisas pequenas aqui, mas foi Jesus quem falou em Lucas 16:10. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você for fiel a essas coisas pequenas, que é uma caminhada todos os dias, que é tomar um café da manhã todos os dias com seu marido, que é falar com seus filhos, ter diálogo com seus... Gente, os filhos vão entrando na idade da adolescência, eles pensam totalmente diferente da gente. É ou não é? Totalmente diferente. Os diálogos vão ficando mais difíceis, porque você começa a querer colocar o seu ponto e fica um desgaste. Mas aqui, e a nossa tendência, eu não quero conversar mais, mas aqui nós temos. A gente tem que tratar isso aí. O meu filho mais novo, ele tem a personalidade, o temperamento bem mais difícil que o meu filho mais velho. Então, o meu filho mais velho, eu tenho mais assunto, agora o meu filho mais novo é tudo do contra, mas eu falo assim, peraí, eu tenho um ponto de encontro com ele, e eu não posso desistir. Não posso desistir. Então, o que eu tenho? Eu olho o ponto de encontro, eu vejo o que ele gosta, eu começo a tocar no assunto, e aí a gente já muda o ambiente. Mas eu não posso cortar porque eu tô cansada, porque eu não tô. Eu tenho que, sabe, ir e ter esse senso de responsabilidade. Não tem que melhorar aqui o meu relacionamento com ele. Eu tenho que sempre, e a gente tem um relacionamento bom. Sabe, eu não deixo nem um dia de conversar, eu não deixo nem um dia de sentar, eu não deixo nem um dia estar indo para a escola, eu levo ele ainda, né? Ano que vem já não vai levar mais, já está na faculdade, mas esse eu levo ele todas as manhãs, a gente lê o livro de Provérbios, filho, vai lendo de Provérbios, filho, vai lendo o livro de Salmos, filho, vai... Gente, e vai entrando ali, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. O que eu tenho para poder ensinar o meu filho? É esse tempo. O que eu tenho nas minhas mãos? É isso. Aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. A gente acha que isso é pouco, mas isso é muito. Isso é muito. Isso tem o poder de transformação que é o todo dia. A responsabilidade de todo dia. E eu vou te fazer uma pergunta. Minha casa está organizada apenas para funcionar ou para formar pessoas? Você está sendo formada dentro dessa casa também. Seu marido está sendo formado dentro dessa casa. Seus filhos estão sendo formados dentro dessa casa que você está criando, que você está indo. Lá dentro da tenda de Jael. Gente, o inimigo entrou lá dentro, um inimigo perigosíssimo. Né? Na história conta que o exército inimigo, Israel, nessa época, eles não tinham tanto armamento igual esse povo tinha. E com as armas mais poderosas foi essa mulher que matou ele, dentro da casa dela, dentro do dia dela. E em nome de Jesus, nós vamos matar inimigos dentro da nossa casa. Inimigos perigosos que às vezes estão afrontando uma nação inteira, porque lá Cícera afrontava a nação inteira. Ele era o mais poderoso inimigo do exército inteiro contra Israel. A administração familiar não é secundária para Deus, mas é primordial. Ela é campo de fidelidade. É a nossa casa que nós mostramos quem realmente nós somos. Hoje, redes sociais, megas igrejas, a gente não mostra quem nós somos. É a nossa casa, é na administração familiar, que é um campo de fidelidade. Ela não é secundária para Deus, mas ela é primordial. É algo muito importante para Deus. A nossa casa, a nossa administração, o que nós fazemos com os nossos dias. O que nós fazemos na criação dos nossos filhos, o que nós fazemos no nosso casamento, quem nós somos dentro do nosso casamento. Jael, ela vivia em uma aliança política frágil, mas ela não abriu mão da verdade.
Casamento saudável precisa de diálogo, de lealdade, de discernimento emocional e espiritual. Foi depois que eu transformei assim, gente, meu marido... e eu profetizo isso para suas vidas em nome de Jesus. Meu marido, ele olha para mim e ele fala assim, como eu sou agradecido pela sua vida. Porque você abriu os meus olhos. Porque hoje ele está muito bem de saúde. Mas precisou de uma pessoa. E não porque eu sou demais, porque é difícil. Mas através de oração, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E hoje ele manda as receitas para mim, para eu fazer, e eu faço. Não é todos os dias que eu tenho aquela vontade de fazer, mas eu faço, aí eu combino com ele, tudo é um combinado, né? Ah, não, mas sábado a gente almoça fora. Sábado eu não quero fazer. Às vezes uma sexta-feira também não quero fazer, mas todos os dias temos o café da manhã. Aí o almoço que tem que ser mais nutritivo, eu falo assim, agora eu tenho um tempinho para mim. E depois, quando você vai fazendo isso, Deus vai te dando uma sabedoria para você saber lidar com as coisas e com o dia a dia. Gente, é algo que eu, assim, olha, é possível. É possível quando a gente busca a Deus com intencionalidade para isso. Para isso. Olha só no casamento. Casamento saudável precisa de lealdade, precisa de discernimento emocional. Jesus disse: sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Eu amo esse versículo. Aqui fala de sabedoria e inteligência. Olha só, sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Tem estratégia, tanto para você criar filhos, né? São estratégias que você tem que colocar em prática. Né? No casamento, mansidão é igual a respeito e prudência é igual a limites claros. Eu também coloquei bem claro para o meu marido esse ano e para os meus filhos quais eram os meus limites. Olha, eu faço aqui, mas aí você leva ele para a escola para mim. Na hora que eu estou fazendo café, hoje eu tenho academia, não vai dar para eu fazer isso. Eu coloquei limites muito claros para todo mundo aqui da minha casa. Né? Eu tenho a minha mãe que mora comigo, tem 20 anos, e a minha mãe, mas eu coloquei até limites claros para minha mãe aqui. Mãe, até aqui eu posso ir, aqui eu não posso ir mais. Coloquei limites claros para os meus filhos, até aqui eu vou, até aqui eu não posso ir mais. Porque não tinha jeito, não tem jeito da gente. Hoje em dia é muita coisa. Então, a prudência é a gente ter limites claros. Faça isso no início desse ano com a sua família. Você começa a colocar limites e começa a fazer acordos dentro da sua casa, porque a família, ela, ela é uma instituição que precisa, né, várias pessoas ali funcionar e vai fazendo acordos. E aí você vai orando, vai fazendo acordos, vai conversando. É uma administração familiar. Por isso que eu amo esse livro, Donas de Casas Estressadas. Inclusive, eu fiz até eu fiz um curso, né? As que participaram no passado, eu fiz um curso com esse livro. Gente, esse livro abre a nossa mente, como que ela divide e ela fala com muita sabedoria, né, esse livro. Ela coloca a administração familiar como uma administração empresarial, né, que tem cada setor, o setor financeiro. Gente, eu vou falar sobre mais isso, porque são estratégias. A gente está aqui, né, no celular e vem alguma coisa que compra. Às vezes a gente compra sem a gente perceber, a gente já comprou, coloca subscrição, não sei como é que chama, assinatura no nosso celular, e você vê, seu dinheiro está indo todo nessas coisas. Cortei tudo aqui em casa e coloquei aquilo que é preciso. A gente vai fazendo essa administração. O livro chama Donas de Casas Estressadas. Ela separa todo o setor da casa, o financeiro, a alimentação. Quando que você... Gente, isso é uma organização. Se você quiser, tem até a gente tem o curso ainda. Se você quiser, você me fala e aí eu passo as aulas para você. A gente não sei na época quanto que a gente cobrou, mas você me fala que aí eu te falo, a gente fez um estudo mesmo completo desse livro, vamos fazer mais estudos esse ano. E foi assim, dar uma clareza pra gente. Outra coisa que é preciso a gente fazer,
Pergunta prática: tenho conversas necessárias que evito para manter uma falsa paz? Aqui em casa eu era muito isso. Para manter todo mundo quietinho, ter uma paz assim, sabe, isso me fez mal. Então hoje em dia eu não, eu quero uma paz de verdade. De verdade eu quero uma paz. De verdade. A Tati participou do curso, né? De verdade eu quero paz. Então, como que esse ano na minha vida muitas coisas colocaram no lugar? Tem muita coisa para fazer? Tem, porque todo dia vai ter. Nós somos humanos, mas esse senso de responsabilidade começou, sabe? Foi o ordinário, por isso que nós estamos estudando sobre Jael. Porque essa mulher que venceu dentro de casa. E é isso que nós vamos acontecer esse ano. Começa dentro da sua casa. Você vai começar a vencer dentro da sua casa. E esse vencer vai começar a expandir para outros lugares, para o futuro dos seus filhos, para os seus netos, em nome de Jesus. A Bíblia não diz que Jael tinha filhos, né? Mas mostra o tipo de mulher que ela era. E isso educa mais do que muitos discursos. Enquanto Jesus, né, a palavra fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Então Jesus, por 33 anos, que ele começou o ministério dele com 30 anos, até os 30 anos não se fala sobre como que Jesus vivia, mas fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Então aquele ambiente que ele vivia tinha sabedoria. O ambiente que Jesus vivia. Ele viveu 30 anos em casa, aprendendo a obediência e vivendo a rotina familiar. Olha como que a rotina é importante. Jesus ele viveu 30 anos na rotina familiar. Filhos aprendem observando, convivendo e repetindo padrões. E é isso que a vida de Jael ensina pra gente. Constância forma caráter, atenção forma discernimento e rotina bem conduzida forma maturidade. A Jael ela vivia uma rotina tão bem vivida que ela sabia exatamente qual que a estaca ela mataria o inimigo, ela ia cravar aquela estaca na cabeça do inimigo e ele ia, porque ela trabalhava, a rotina dela era essa. Todos os dias ela pregava a estaca nas tendas. Todo dia. Então, uma rotina bem conduzida forma uma maturidade, forma uma disciplina. Né? Foi o que eu consegui esse ano através da academia, todos os dias. Então formou em mim essa disciplina. Eu vou te falar que eu fui o ano inteiro e ainda não amo. O meu marido ele fala assim, e eu coloquei ele para ir também. Aí ele vai também, que antes ele só queria bicicleta. Eu falei, não, você vai na musculação. Hoje ele chega e fala assim comigo, nossa, que bom, como que eu me sinto outro? Como que foi bom você insistir comigo? E eu tava insistindo para mim mesma. Aí ele fala assim, eu vou me sentindo que eu tenho 80 anos e volto sentindo que eu tenho 20. E é isso mesmo. É uma dificuldade ainda para eu ir. Eu fui todos os dias do ano. Aí fala, mas eu amo? Não, mas é aquela rotina bem conduzida que forma a maturidade. É a atenção, forma o discernimento e a constância que faz aquilo fazer parte da nossa vida. É lendo a Bíblia todos os dias que ela vai fazer parte da minha vida, que eu vou olhar as situações, eu vou estar criando meu filho, vou estar aconselhando um filho, vou estar no meu casamento, eu vou lembrar da Bíblia, porque é lendo ela todos os dias. Gente, eu tenho uma visão bíblica de mundo mesmo. Todas as situações que eu olho no mundo, a Bíblia fala uma situação. E aí eu vou só te dar um exemplo e eu vou encerrar e a gente volta na segunda-feira que vem, mas uma visão bíblica de mundo. Teve uma vez, agora aconteceu lá em a Venezuela, né? Capturaram ali o Maduro. Aí teve um
ele fala a respeito de finanças, mas é um jornalista, ele pegou e falou assim, ai, mas os Estados Unidos foi lá e invadiu a soberania da Venezuela, e a gente tem que ver que o mundo ele é regido tem que ser regido por regras e não por força. Gente, a Bíblia, ela é muito clara. Sabe quando, desde o jardim do Éden, a gente tem dificuldade em obedecer? Nós nunca conseguimos obedecer regras. A história da humanidade, nós não conseguimos obedecer regras. Sempre foi por força depois da queda do homem. Tanto que aqui Jael, ela vivia num exército que um estava lutando contra o outro. Sempre foi por força, desde os tempos bíblicos. Então, não vivemos nesse mundo ideal mais. Tem a queda do homem. E enquanto o Maduro estava lá no poder, eu vivo entre venezuelanos aqui. O meu condomínio foi construído por venezuelanos. Os meus funcionários são venezuelanos. E, gente, o povo comemorando a liberdade, porque o país estava assim, em decadência com ele lá. E aí até esse comunicador, ele falou assim, esse jornalista falou assim, aí existiam outras maneiras de capturar ele, de resolver essa situação. Não, tem 25 anos que estão tentando resolver essa situação e não resolveu. Então você tem uma visão bíblica. Quando eu olho para essa situação, eu falo assim, peraí, desde quando foi a queda do homem, a gente resolveu o problema? Não foi que o mundo nunca seguiu regras. O primeiro pecado do homem foi por não ter seguido regras. Né? Eu não estou falando que o que ele vai fazer agora, essa questão do petróleo, é outra coisa. Mas o que a gente tem que fazer, todas as situações que nos cercam, a gente tem que ter essa visão bíblica de mundo. Na hora que o seu filho falar para você alguma coisa, te questionar alguma coisa, fala assim, filho, a Bíblia diz assim. Eu falo com eles. Você pode achar assim, mas a Bíblia fala assim. Pro meu marido é um homem de Deus, mas eu falo assim, é assim. Olha aqui o que está escrito aqui. É desse jeito. Não tem jeito. A Bíblia ela é muito clara, ela fala a respeito de todos os assuntos. Se você quiser participar do Bíblia todo dia, não está participando ainda, me envia também uma mensagem no direct para eu poder colocar você lá no grupo para você participar. Nós estamos fazendo o estudo de cada livro da Bíblia também, sabe? Eu coloquei curiosidades do livro de Gênesis, porque nós estuda a Bíblia, só não lê não. E coloca ela como prática na sua vida. Vamos orar? Eu tenho certeza que esse ano você vai receber muita estratégia de Deus para a sua vida, aí dentro da sua casa, e você vai vencer aí dentro. Cravar na cabeça do inimigo, o inimigo que tem afrontado seus filhos às vezes, que tem afrontado você, que tem afrontado seu casamento. Nós receberemos estratégia de Deus para isso. Você crê? Fala assim, eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio, eu vou receber. Eu quero, eu vou receber. Eu creio, eu vou receber. Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque durante esse ano inteiro nós vamos aprender muito com a história de Jael. Nós vamos aprender muito, Senhor Deus, com a tua palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa derramar, sim, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que nós possamos receber do céu estratégias, ó Deus, para a gente vencer no nosso dia, estratégia para criar os nossos filhos, estratégia, Senhor Deus, no nosso casamento, para melhorar o nosso relacionamento todos os dias, estratégia, Senhor Deus, para a gente lidar com as nossas emoções, Senhor, em nome de Jesus, nos dando sabedoria, nos dando graça, Pai, em nome de Jesus, que no nosso dia, no nosso diário, no nosso cotidiano, nós possamos vencer. Senhor, que nós possamos ter o discernimento que Jael teve, que nós possamos ter, Senhor, em nome de Jesus, a inteligência emocional que ela teve, Senhor, dela esperar a hora certa, o momento certo. Tem mulheres aqui que precisam de saber esperar no Senhor. E o Senhor está derramando essa unção essa manhã, porque nós estamos aqui buscando isso, buscando inteligência do Senhor, buscando sabedoria, Senhor, para administrar todas as áreas da nossa vida, seja financeira, seja na nossa saúde, seja nos nossos relacionamentos, ó Deus. Que esse ano realmente possa ser um ano extraordinário
Que o nosso ordinário, Senhor Deus, o Senhor venha fazer o extraordinário no dia a dia, no todo dia, que nós possamos a cada manhã, a cada sol que nasce, as nossas forças possam ser renovadas pelo Senhor. Cura emoções de mulher aqui, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Cura, Senhor Deus, famílias, Senhor Deus, que estão aqui, Pai, sendo representadas através dessa mulher. Em nome de Jesus, abençoando os nossos filhos, ó Deus. O Senhor vai sim, Pai, nos dar estratégia para saber como orar pelos nossos filhos, o que falar, quando nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, Senhor Deus, com o nosso marido, Pai, o Senhor vai nos dar. Eu creio, o Senhor está derramando sobre nós. Esse ano nós seremos mais inteligentes do que os anos que passaram. Teremos mais sabedoria do Senhor do que os anos que passaram. Porque o Senhor precisa de nós nesse tempo. Mulheres com discernimento, com domínio próprio. Mulheres, Senhor, em nome de Jesus, que sabe de tudo um pouco. Que entende de tudo um pouco. Mulheres que querem buscar mais do Senhor a cada dia. Senhor Deus, o Senhor precisa dessas mulheres aqui na terra nesse tempo. Foi para um tempo como esse, aprove ao Senhor nós estarmos administrando essa família, criando esses filhos, vivendo essa realidade. E nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, ter um posicionamento, Senhor, diante daquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa família, que é a nossa casa. Nós queremos esse ano, Pai, nesses próximos dias, receber essa unção, Senhor, de amar o nosso dia a dia, Senhor, de amar o nosso ordinário, que cada manhã nós possamos ser renovadas pelo Teu Espírito, que cada nascer do sol venha sobre nós, venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso corpo, Senhor, venha sobre a nossa alma, renovo, estratégia, sabedoria e inteligência. É em nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Poderia ficar aqui a manhã inteira, porque eu, quando estou falando, amar a nossa rotina, né? Amar o nosso dia a dia. Ó, se você quiser o curso do Donas de Casas Estressadas, me procure ali no direct, que aí a gente tem lá disponível, eu disponibilizo para vocês. Eu acho que, não sei se na época a gente comprou foi 99 ou foi 100, mas não passa, eu acho que é 100 e poucos reais. Então são vários vídeos, acho que são 8 vídeos que a gente estuda esse livro. Aí eu mando para você. Se você quiser participar do Bíblia Todo Dia e entrar na nossa comunidade, também me fala. Aí quando você for enviar o direct, fala assim, eu quero entrar no Bíblia Todo Dia. A gente está ali fazendo o estudo da Bíblia, a gente envia leitura da Bíblia todos os dias, a gente envia estudos sobre o livro da Bíblia. E nessa comunidade também a gente vai estar fazendo orações, né, por temas, então se você quiser entrar. E tem o outro grupo que a gente está fazendo o estudo de Jael, e ali a gente vai fazer também sempre, como que vai funcionar os jejuns? Sempre no última semana de cada mês nós vamos jejuar. Então o nosso jejum esse ano inteiro vai ser na última semana de cada mês, porque nós vamos orar o tema que nós estamos estudando sobre Jael, para a gente receber aquela unção daquele mês, tá bom? Deus abençoe, amo vocês, é muito bom estar de volta.